dia a todas. Boa tarde para vocês. Esperar aqui o pessoal entrar na nossa live, nossa segunda live aqui do MKT Advogadas. Gente, hoje eu vim assim, sem maquiagem, como vocês podem perceber. Bem a cara de sábado mesmo, sábado à tarde. E eu penso que a gente não precisa sempre fazer aquela coisa muito perfeita para gravar uma live, sabe? Nesse período da pandemia, eu percebi isso, que o mais importante é o feito do que o perfeito, né? Então, hoje, já comecei o dia resolvendo algumas coisas de trabalho e maquiagem não era minha prioridade no momento. Então, por isso que eu vim assim mais ao natural para vocês, mas o importante é o conteúdo que a gente vai passar aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então vamos começar aqui o nosso tema de hoje. Foi uma sugestão de vocês. Algumas pessoas me pediram por direct para trazer esse assunto aqui, para comentar com vocês esse tema, que é como perder o medo de gravar vídeos, né? Eu percebo que tem muitos advogados, muitas advogadas, né, focando aqui nas mulheres, que elas começaram a produzir conteúdo no seu Instagram, elas já deram esse start, mas elas continuam sempre naqueles conteúdos escritos, imagens, e não vão ao próximo nível, que é o conteúdo em vídeo, seja por meio de stories, seja por meio de IGTV, seja por meio de live. E aí, gente, o que eu digo pra vocês é que existe um grande prejuízo nisso. E eu vou explicar pra vocês o porquê que isso acontece. Esses dias, como vocês podem perceber, eu divulguei um e-book com 30 dias de conteúdo para as redes sociais de advogado. Então lá tem várias ideias que inclusive você pode multiplicar e não vão servir só para 30 dias. Vai muito além. Então se você ainda não baixou esse e-book, ele está no link lá na minha bio para você baixar 100% gratuitamente todas essas ideias maravilhosas de conteúdo, e aí você não vai ficar mais naquela coisa de não sabe o que postar, não tem ideia. Então acabou essa história de não sabe o que postar, porque eu dei lá 30 ideias que você pode multiplicar inclusive. E aí quando eu divulguei esse e-book, eu recebi algumas mensagens e tudo mais, e uma advogada me perguntou por que em vez de trazer algumas ideias de vídeo, eu não tinha trazido mais ideias de posts escritos. E a verdade, gente, é que eu acho extremamente importante haver essa mescla entre os conteúdos escritos e os conteúdos em vídeo. Como eu disse para vocês, tem advogadas que continuam sempre naquele conteúdo escrito, mas você precisa chegar ao próximo nível. E você só vai chegar ao próximo nível se você começar a produzir conteúdos em vídeo. Por que isso, Amanda? Porque o conteúdo em vídeo, ele engaja muito mais as pessoas. O conteúdo em vídeo, ele conecta muito mais. Um texto, qualquer pessoa pode escrever. Inclusive, pode até ser que não seja você, porque tem pessoas, tem advogadas que contratam empresas para fazer os textos por elas. Então, como é que o cliente vai saber que foi você mesmo que fez? Então, para que o cliente tenha ciência de que você tem o conhecimento de causa, que você realmente é uma advogada expert, especialista, ele precisa ter a prova dos 9. E essa prova dos 9, antes mesmo dele marcar a consulta com você, são os conteúdos em vídeo que você faz. São os eventos online que você participa ou eventos presenciais. São os vídeos no IGTV, as lives, os stories. Então, tudo isso vai corroborar muito mais a sua imagem de especialista. E o vídeo, ele tem a vantagem que a pessoa consegue perceber toda a sua linguagem corporal. Então, o cliente, ele vai poder ver se você está mentindo ou não. Então, por isso que tem
Muita gente que estranha quando não tem nenhum conteúdo em vídeo, tem pessoas até que ficam assim entediadas quando não existe nenhum conteúdo em vídeo, porque justamente é uma oportunidade do cliente saber se você realmente tem conhecimento, do cliente saber se realmente você está mentindo ou não. Então, em última instância, é isso, porque o vídeo possibilita que as pessoas vejam a sua linguagem corporal. Quero dar aqui um alô para Carísia, para Bárbara Aguiar, Letícia, sejam muito bem-vindas, muito obrigada por participarem aqui da live. E aí, pessoal, como vocês podem entender, para que você faça uma boa produção de conteúdo nas suas redes sociais, os conteúdos em vídeo são imprescindíveis. Então, a partir do momento que vocês entenderam isso, a gente vai chegar no tema efetivamente desse vídeo, que é como perder esse medo. Porque eu percebo que muitas vezes algumas advogadas se escondem atrás desse medo e não querem enfrentar, não querem ir além, não querem ir para o próximo nível. E aí, o que eu disse para aquela advogada que me fez aquela pergunta, e eu digo para vocês, é que não basta só conteúdo escrito, você precisa ir além, você precisa fazer conteúdo em vídeo. Então, como perder esse medo, como perder essa vergonha? A vergonha de gravar vídeo, gente, é semelhante à vergonha de falar em público, porque você sabe que vai ter pessoas ali lhe assistindo, seja ao vivo ou seja depois, e você tem medo dos julgamentos que as pessoas vão fazer. Mas a verdade, pessoal, é que tudo que a gente faz na nossa vida vai ter julgamentos, vai ter críticas, muitas vezes até críticas de pessoas que não estão percorrendo aquele mesmo caminho que você está. Tem pessoas que elas não conseguem sair do canto e ficam criticando os outros por estarem fazendo alguma coisa. Então, não se atente para essa questão das críticas. Pense muito mais em quantas pessoas você pode impactar, quantas pessoas você pode ajudar com os conteúdos que você vai produzir. Porque, com certeza, esse feedback é que é muito mais importante. Então, não ligue para comentários do tipo, porque agora ela quer ser blogueirinha, porque agora ela quer ser influencer, porque agora ela não trabalha mais na vida real, ela só quer saber de ficar mexendo nesse celular, só quer saber de ficar postando no Instagram, parece que não trabalha mais. Mas, gente, isso aqui também é o nosso trabalho. Isso aqui é uma parte essencial do nosso trabalho, da nossa prospecção de clientes. E aí, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, para que você possa perder o medo de você gravar vídeos, para que você possa perder essa vergonha, você precisa, primeiro de tudo, enfrentar. Não tem como, gente, não tem outra saída, você precisa em algum momento enfrentar isso, mas não enfrentar de qualquer forma. Existem algumas técnicas que podem facilitar esse momento desse enfrentamento. Vamos lá. O mais importante de tudo, gente, quando você vai gravar qualquer tipo de vídeo, seja live, seja stories, seja IGTV, é o planejamento. Então, isso vale para qualquer nível que você esteja. É necessário ter um planejamento do que você vai falar. Que conteúdo você quer trazer? Você precisa definir uma linha de raciocínio. Só que isso fica ainda mais importante quando nós estamos tratando de uma pessoa que é iniciante com as câmeras, de uma pessoa que está começando. Então, não se cobre tanto no início. Pode ser que no começo seus vídeos realmente não fiquem perfeitos, não fiquem maravilhosos, uma qualidade maravilhosa. Pode ser que no começo seja ruim mesmo. Mas o importante é que você dê aquele start, o importante é que você comece. E aí, eu particularmente gosto muito do formato de lives, como vocês podem perceber. Porque a live, ela tem aquela vantagem de que você tá falando em tempo real com as pessoas e elas podem dar seu feedback, elas podem dar a sua opinião em tempo real. Então, para algumas pessoas isso pode ser muito bom e para algumas pessoas isso pode ser ruim. Tem gente que acha ruim gravar vídeos justamente porque, no caso da live, né? Justamente porque tem aquele feedback em tempo real.
Então talvez nesse caso seja melhor você começar com o conteúdo gravado, é uma opção. Já tem outras pessoas que acham estranho você tá falando com uma câmera e não ter ninguém vendo, e tem vergonha de falar com a câmera. Então nesse caso você tem que pensar que você não está falando apenas com uma câmera, você tem pessoas ali que vão assistir. Então no seu caso, que você acha estranho falar com a câmera, talvez o melhor seja começar por uma live, porque você sabe que vai ter pessoas que vão aparecer lá, que vão comentar e tudo mais. Então vai depender muito de qual é a sua principal dificuldade. Mas no final das contas, todos nós temos medos das críticas, dos julgamentos, e ninguém está imune a isso. Por mais que você já tenha muito tempo de experiência, eventualmente você fica com medo, você tem uma certa aquela ansiedadezinha, aquelas borboletas no estômago. Isso é normal, gente. Eu nunca esqueço de uma frase que eu vi da Fernanda Montenegro. Gente, Fernanda Montenegro, uma mega atriz que, enfim, já é uma senhora idosa, que já tem uma carreira esplêndida. E ela disse que até hoje, quando ela vai entrar no palco do teatro, ela tem frio na barriga, ela fica com aquela ansiedade, ela fica naquela expectativa. Então, se você imagina, se Fernanda Montenegro, que é uma das atrizes mais renomadas aqui do Brasil, tem isso, por que que você não vai ter? Então, esse medo, essa ansiedade, esse frio na barriga, essas borboletas no estômago, como você queira chamar, é absolutamente normal. Nós somos humanos, não somos máquinas. É normal que isso aconteça, é normal que você sinta. Gente, me desculpe aqui pelos barulhos externos. Eu moro numa rua extremamente barulhenta, mas vamos prosseguir aqui. Então é extremamente normal essas reações do nosso corpo, da nossa mente em relação às situações que nós estamos enfrentando, mas isso não pode te paralisar. Isso não pode te deixar estagnado para que você possa crescer na sua carreira. Então, gente, eu falo isso para vocês de coração porque eu percebo o quanto gravar vídeos, o quanto fazer lives, gravar stories e IGTV é algo que me traz um feedback maravilhoso por parte das pessoas. E quando eu tô falando por parte das pessoas, eu não tô pensando em outros advogados necessariamente que vão estar, às vezes, muito mais prestando atenção naquele formato que eu estou desenvolvendo, né? Mas eu tô pensando principalmente nos clientes que vão ver aquele conteúdo e que vão ter uma dúvida sanada por aquilo que eu estou comentando, enfim, que vão saber um pouco mais sobre os seus direitos. Então, quando a gente está tratando de produção de conteúdo em vídeo, a gente tem que pensar no nosso foco, nos clientes. Não fique pensando o que é que os outros advogados vão pensar de você, porque vão me chamar de blogueirinha, não sei o que. Não fique pensando nisso. Pense no seu objetivo, que são os seus clientes, na sua prospecção, porque, gente, traz resultado sim. Então, vamos lá. Como é que você tem que se preparar quando você vai gravar o seu primeiro vídeo, a sua primeira live, seja lá o que for? Primeiro, defina o que você vai fazer. Como eu estava dizendo aqui, defina se você prefere começar por live, se você prefere começar por vídeo gravado, tá? Eu particularmente gosto muito do formato de live e eu acho bem interessante para quem está começando fazer uma live em conjunto. Porque você fazendo a live em conjunto, se você de repente der um branco, outra pessoa tá lá para complementar o que você tá falando. E vice-versa, se ela der um branco, se ela, enfim, fugir alguma palavra, você está lá para segurar a barra para ela. Então, para quem está começando, fazer lives em conjunto é sensacional. E além disso, ainda tem a vantagem de que isso vai trazer um intercâmbio de seguidores para o seu perfil. Porque as pessoas que seguem esse outro profissional vão conhecer o seu Instagram e as do seu Instagram vão conhecer esse outro profissional também. Então traz esse intercâmbio de seguidores, esse tráfego de pessoas que é muito interessante pra gente que trabalha com as redes sociais. Então eu recomendo bastante você gravar no início lives com outras pessoas. Além disso, é muito importante que haja o comprometimento. O que eu tô querendo dizer com isso?
Se você vai gravar um vídeo, se você vai gravar uma live e você tá no começo, eu recomendo fortemente que você divulgue a data e o horário desse vídeo que vai sair ou dessa live que vai sair. Por quê? Porque assim você se compromete publicamente com as pessoas que estão lhe seguindo e aí você não tem como fugir, você vai precisar enfrentar, porque quando você marca uma coisa, esse horário chega, esse dia chega. Então, gente, aprenda isso. Tudo na nossa vida, tudo que a gente tem de metas, de objetivos, de sonhos, a gente coloca num papel, coloca no nosso calendário uma data. Por quê? Porque data chega. Um dia vai chegar. Então, se você não colocar isso no papel, se você não colocar isso na sua agenda, isso vai ficar sendo procrastinado eternamente. Principalmente quando você está lidando com uma situação de medo. Então, bote na sua agenda e divulgue nas suas redes sociais. Olha, dia tal, horário tal, eu vou fazer uma live. Aí você pode dizer se é com fulano de tal ou se vai ser só você mesmo, falando sobre tal assunto. E você se compromete publicamente com as pessoas que estão lhe seguindo. Não importa quantas pessoas vão assistir aquela live naquele dia, quantas pessoas vão estar presentes naquele horário. Você não tem que se preocupar com o número de pessoas nesse momento. Você precisa se preocupar muito mais com enfrentar esse medo, enfrentar essa barreira. Então, como eu disse, os seus primeiros vídeos, suas primeiras lives, pode ser que não fique tão bom, pode ser que não tenha muita gente. O importante é você fazer, o importante é você começar. Então, o primeiro passo é isso. Definir qual tipo de conteúdo em vídeo você vai produzir. Segundo, se comprometer publicamente com as pessoas que lhe seguem, dizendo o dia e o horário que você vai postar. E aí, se você sentir necessidade, você pode fazer uma live, por exemplo, com uma outra pessoa que vai poder te ajudar nisso. E o terceiro passo é a preparação para a live. O que você vai fazer nessa preparação? Você vai pegar aquele determinado assunto que você definiu para sua live, para o seu vídeo, e você vai estudar aquele tema. Começa a pesquisar na internet, coloca aquele tema no Google, começa a ver o que tem de notícia recente, o que tem de jurisprudência recente, o que as pessoas estão falando, a doutrina, a jurisprudência, as notícias estão falando sobre aquele assunto. E estude. Se for necessário, pode até fazer um resumo, enfim, você precisa se preparar de uma forma a estudar aquele assunto, principalmente se você está começando. E aí, depois que você já estudou, se atualizou sobre aquele assunto, enfim, o que você vai fazer pode colocar, seja num papel, seja num arquivo em Word, no seu computador, enfim, isso aí fica a seu critério. Mas você vai fazer, a partir de agora, um script. Então, você precisa fazer um script. O que é o script? É um roteiro do vídeo que você vai fazer. E por que isso? Porque se você simplesmente ligar a câmera e você não tiver experiência com isso, você vai se perder, você não vai ter uma linha de raciocínio. Então, você realmente pode acabar se embananando toda. Então, realmente é muito importante que você faça um script, um roteiro. Se vocês quiserem, e aí vocês podem deixar aqui nos comentários, se vocês querem que eu disponibilize para vocês um script de vídeo, só para vocês terem uma noção de como é que isso funciona. Se você tiver interesse, é só me avisar, pode ser por aqui nos comentários ou mesmo no direct que, olha, Amanda, eu quero sim que você disponibilize um script de como gravar um vídeo, porque aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço os meus scripts, os meus roteiros, quando eu vou gravar algum vídeo ou alguma live. Sempre tem que ter esse planejamento. E esse planejamento tem duas etapas, de você estudar, se atualizar sobre aquele assunto, e a segunda etapa, que é de você fazer o script, fazer o roteiro do que você vai abordar. A Carizia já botou aqui, quero. Show, Carizia. Muito obrigada pelo seu comentário. Eu vou disponibilizar então para vocês, já que vocês têm interesse. Então, pessoal, vamos recapitulando aqui as etapas para vocês não se perderem. O primeiro, vocês decidirem qual é o tipo de conteúdo em vídeo que vocês vão querer veicular, certo? Segundo momento, se comprometer publicamente com a data e o horário que você vai divulgar isso. Terceiro,
você vai começar a estudar aquele assunto, caso você não tenha estudado, ou se você já sabe esse assunto, se atualizar sobre ele, que é muito importante. E por que isso? Por mais que você já tenha domínio no assunto, você precisa se atualizar sempre que você for gravar um vídeo ou uma live sobre aquele tema, porque pode ser que tenha saído alguma novidade, pode ser que alguém tenha alguma dúvida naquele momento, ele pergunte, tá bom? Então é sempre importante se atualizar. E depois disso você vai fazer o seu script, o seu roteiro do que é que você vai falar naquele vídeo, naquela live, seja lá o que for. Gente, eu já tive experiência de gravar diversos tipos de conteúdo em vídeo, inclusive curso online. Já gravei curso online com empresas, já gravei curso online sozinha, já gravei tudo que é conteúdo de vídeo que vocês possam imaginar. E eu sempre faço esse roteiro, eu sempre faço esse script que eu tô falando pra vocês. E aí, se for um curso, claro que o script vai ser bem maior, né? Se for uma live, vai ser bem menor. Mas o importante é ter essa preparação. Eu vou dizer pra vocês mais ou menos o que é que eu coloco em qualquer tipo de conteúdo que eu vá fazer de live, por exemplo. Porque existe uma certa diferença entre o conteúdo que você vai gravar e que vai ficar apenas gravado e o conteúdo ao vivo, né? Uma live, por exemplo. Mas eu sempre coloco, gente, a minha rua aqui continua a todo vapor, as motos, mobiletes aqui, enfim, relevem, por favor. Então, gente, eu sempre coloco no papel, eu gosto de anotar no papel, certo? Eu coloco no papel, primeiramente, uma apresentação, certo? Uma apresentação do tema que eu vou falar e uma apresentação minha também. Por quê? Normalmente, podem ter pessoas que chegam naquele determinado conteúdo seu e ainda não sabem quem você é. Então, é interessante você começar com uma breve apresentação sua e do conteúdo que você vai abordar naquele dia. Ai, Amanda, por que eu vou falar sobre qual conteúdo que eu vou falar naquele dia se eu já divulguei se eu já divulguei, por exemplo, uma arte dizendo qual era o tema daquele dia? Bom, porque tem pessoas que vão chegar de paraquedas lá e vão perguntar qual o tema que você está falando. Isso já aconteceu comigo assim diversas vezes. Então é sempre importante você começar as suas apresentações dizendo o tema que você vai abordar de toda forma. Então você se apresenta o tema que você vai abordar. Se você tiver com um convidado, peça para o seu convidado se apresentar, ou você mesmo pode falar uma breve apresentação dele. E aí, a partir disso, você vai começar a listar os pontos do conteúdo em si que você vai trazer, certo? Normalmente, esse conteúdo, ele começa com algum gancho de alguma notícia recente, alguma decisão recente. É muito importante que o conteúdo que você esteja abordando tenha alguma conexão com fatos da atualidade. E aí, você começa a sua apresentação com esse gancho. É muito importante. Por quê? Porque isso vai despertar muito mais a atenção das pessoas. Então, vocês perceberam que o gancho que eu utilizei nesse vídeo, por exemplo, foi dizer que nós vamos falar hoje sobre como perder o medo e a vergonha de gravar vídeos, e que esse tema foi sugerido por vocês em directs e mensagens que eu recebi. Então, eu utilizei um gancho aí para começar o conteúdo em si. E aí você vai adentrar na sua área de expertise, explicar aquele conteúdo, enfim, trazer quais são os principais questionamentos que os seus clientes lhe fazem, que as pessoas ao seu redor lhe fazem. Enfim, você vai começar a explorar aquele conteúdo e no final, se você tiver ali uma audiência ao vivo, por exemplo, no caso da live, ou se você estiver fazendo algum evento online, você pode abrir um espaço apenas para perguntas. Então você tem aquele momento para você falar tudo que você quiser falar sobre o conteúdo e no final você abre para perguntas, para, enfim, comentários, sugestões, enfim. É muito interessante que tenha essa interação com o público quando possível, porque aí dá mais dinamicidade àquilo que você está fazendo. Esse script que eu sigo, gente, e que, como vocês já colocaram aqui que tem interesse em saber desse script, eu vou divulgar depois pra vocês bem direitinho como é que eu faço, tá? Esse script, ele pode ser usado não só para vídeos e não só para lives, mas ele pode também ser utilizado para eventos presenciais.
Então, se vocês fazem algum tipo de palestra ou querem começar a fazer algum tipo de palestra, algo nesse sentido, você pode também utilizar esse mesmo script, que também serve perfeitamente, gente. E aí eu vou falar pra vocês aqui uma coisinha muito íntima, assim, mas pra vocês entenderem melhor o contexto. Eu, Amanda, na minha vida pessoal, eu não sou uma pessoa tão desinibida, tão extrovertida. Eu tenho uma personalidade que é muito mais introvertida. Eu sou mais na minha mesmo, sabe? Eu não posso dizer que eu sou tímida, acho que não sou tímida, mas eu tenho uma personalidade um pouco mais intro. Mas isso não me impede de falar em público, isso não me impede de dar aula, isso não me impede de gravar lives, enfim, dar seguimento aos meus projetos. Então, você precisa, nesse momento, separar um pouquinho quem você é na sua vida pessoal e quem você é nas suas apresentações e nos seus vídeos. Claro que você sempre vai trazer a sua essência. Mas o que eu tô querendo dizer é que não importa se na vida pessoal você é mais tímida. Não importa se na vida pessoal você é mais introvertida. Isso não vai te impedir de gravar vídeos, de fazer palestras, de ser professora, de fazer apresentações. Então, eu sempre digo isso, gente. Sempre digo isso, que quando eu vejo alguém que tá com medo, que tá com vergonha, ou que é muito tímido, eu falo, olha, na minha vida pessoal eu também sou uma pessoa um pouco mais introvertida, um pouco mais na minha. Eu, quando conheço uma pessoa, assim, enfim, alguém que eu não conheço ainda há muito tempo e tudo mais, às vezes eu ainda não tenho aquela liberdade toda com aquela pessoa de conversar, de, enfim, ser super extrovertida e tudo mais, mas isso não tem nada a ver com a questão de falar em público. Isso não tem nada a ver, gente. Então é importante você separar um pouquinho essas coisas, não no sentido de você virar um personagem, que também não tem problema, porque eu sei de muitas pessoas que nas suas apresentações são personagem. Não que haja algum problema com isso, mas você sempre vai ter a sua essência ali que você vai trazer, tá? Mas isso não significa que você precisa misturar a sua timidez da sua vida pessoal com o seu momento de desenvolver a sua carreira profissional. A Carísia colocou aqui que ela é o inverso. Pessoalmente sou mais extrovertida e nos vídeos sou tímida. É muito engraçado isso, porque eu percebo várias pessoas, Carísia, nessa situação. Tem gente que é super extrovertido na vida pessoal e é só você ligar a câmera e já fica assim, ai meu Deus, o que é que eu falo? Fica todo errado. No caso da Carísia eu sei que não é assim, porque ela já grava vídeos e os vídeos dela são excelentes. Inclusive, se vocês não conhecem os vídeos da Carísia, podem dar um pulinho lá no perfil dela. Olha aí, Carísia, eu já te botei pra jogo, viu? Mas tem gente que é assim, tem gente que não pode ver uma câmera que, por mais que seja extrovertido na vida real, trava. Então, gente, é tudo uma questão de você desenvolver uma intimidade com a câmera, de você realmente se sentir mais à vontade na frente da câmera. Eu vou contar aqui também um outro fato sobre mim, que eu acho que vocês vão achar engraçado. Antes, gente, de eu ser advogada, antes de eu estudar direito, antes de tudo isso, na verdade não, na verdade eu tava bem no comecinho da faculdade. Eu tinha um canal no YouTube já. Nesse canal do YouTube, eu falava sobre livros. Falava sobre os livros que eu tinha lido, sobre, enfim, obras diversas da literatura mundial, seja de livros, aqueles livros jovenzinhos, sabe? Livro de adolescente, aqueles livros assim, seja livros mais sérios e tudo mais. Livro, o meu assunto lá era livro. Vez ou outra eu trazia alguma coisa de sério, de... Opa, gente, pronto, voltei aqui. Então eu tinha esse canal no YouTube que eu gravava vídeos sobre livro, cultura, etc. E era muito engraçado, porque nesse canal eu era muito espontânea, assim. Por mais que eu sempre tenha sido muito introvertida na minha vida pessoal, mas nesse canal eu ligava assim a câmera, às vezes eu nem... Gente,
relevem, porque nessa época eu era uma teenager, certo? Eu era muito novinha, eu não tinha essa preparação que eu tenho hoje. Na época eu só ligava a câmera, pegava um livro, vou pegar aqui um livro pra vocês. Nossa, o livro tá todo cheio de poeira. Aqui, por exemplo, tô aqui com a Bíblia Jovem, certo? Aí eu pegava, ligava a câmera, pegava um livro, por exemplo, a Bíblia Jovem, um exemplo. E aí eu começava a mostrar o livro no vídeo, começava a falar o que eu achei e tudo mais. Aí no final eu dava até uma nota pro livro, colocava as estrelinhas, quantas estrelas eu achava que o livro merecia e tudo mais. Gente, me achando, né? E esses vídeos, eles tinham um feedback super bacana e tal, tinha pessoas que assistiam, a gente tinha uma comunidade de pessoas que faziam vídeos sobre livros e todo mundo assistia um do outro e tal, era bem bacana. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que não deixe a sua introversão, a sua timidez da sua vida pessoal lhe atrapalhar nessa questão dos vídeos, né? Eu tô dando exemplo aqui de quando eu era teenager, que eu tinha um canal no YouTube falando sobre livros, justamente para mostrar isso, que uma coisa não impede a outra, tá? Então é muito mais questão de você começar a ter uma intimidade com a câmera. Então, gente, eu tô olhando aqui o tempo que a gente tem, tá? Pra gente também não extrapolar o período que nós temos aqui da live, né? E aí, de repente, eu acabo não falando as coisas que eu queria passar pra vocês. Então, pessoal, o ponto principal que eu queria trazer aqui nessa live de hoje não tem como você produzir um conteúdo jurídico nas suas redes sociais e você alcançar bons frutos, bons resultados, resultados extraordinários, se você continua fazendo as mesmas coisas. Se você continua naquela segurança, aquela falsa segurança de apenas fazer conteúdo escrito, de apenas colocar imagens e não se expor mais. Gente, você precisa se expor um pouco mais, no sentido de botar a cara a tapa, de colocar a sua cara para jogo, trazer todo esse conhecimento que você tem, que eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui tem conhecimento, tem bagagem, tem informações valiosas que pode trazer para a sociedade, para a comunidade. E tem pessoas que estão precisando do serviço de vocês. Tem gente que precisa do serviço de vocês e não sabe. E aí, como que vocês vão chegar até essas pessoas? O alcance vai ser muito maior se for em vídeo. Gente, hoje, quando a gente está tratando de Instagram, a audiência das pessoas está majoritariamente nos stories. Por isso que, inclusive, eu até falei isso essa semana numa turma que eu tenho de mentoria, que eu falei o seguinte: gente, sempre que vocês postarem um conteúdo no feed, repostem esse conteúdo nos stories, porque tem gente que vai saber desse conteúdo apenas por causa dos stories que você postou. Tem gente que entra no Instagram, não quer nem saber de feed, só olha os stories. Laila, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. E então, pessoal, vocês precisam ter essa noção de que a audiência hoje majoritariamente está nos stories. E o que é que isso mostra pra gente? Que os conteúdos em vídeo, eles estão muito mais em alta. Eles engajam muito mais. Vocês acham mesmo que as pessoas que têm lá não sei quantas mil publicações para ver todo dia, elas vão parar para ficar lendo textão? É muito difícil. Claro que se você utilizar o texto, se você utilizar dentro desse texto técnicas de gatilhos mentais, técnicas de copywriting, ele vai engajar sim, com certeza. Mas se a gente está falando no universo de tipos de conteúdos diferentes, o conteúdo em vídeo, ele tende a atrair muito mais. Inclusive, se você tem um público que é de pessoas de baixa escolaridade, pessoas que inclusive nem sequer sabem ler, o conteúdo em vídeo vai ser muito mais interessante para elas. Então, se você é um advogado que trabalha, por exemplo, com a área trabalhista, com a área previdenciária, com a área rural, enfim, e você tem possíveis clientes que você sabe que são pessoas baixa renda, de baixa escolaridade, pessoas que não sabem ler, por exemplo, mais um motivo para você fazer conteúdo em vídeo. Lembrando que os nossos conteúdos, eles são voltados para os nossos possíveis clientes. Então,
você precisa pensar formas de engajar mais essas pessoas. E o conteúdo em vídeo, ele tem esse potencial. O conteúdo em vídeo, ele traz esse potencial de viralização, esse potencial de compartilhamento muito maior. Você traz um conteúdo muito mais aprofundado, que tem muito mais a capacidade de mostrar o seu potencial enquanto profissional, mostrar a sua essência, mostrar a sua linguagem corporal. Gente, é fantástico. Então, sabendo disso, eu desafio vocês a irem para o próximo nível, a começarem a publicar conteúdos em vídeo. Então, se você está começando, nunca gravou conteúdo em vídeo, eu recomendo fortemente você chamar algum colega seu, algum profissional de uma área correlata ou, enfim, que possa fazer uma live com você, e você marca essa live, já se compromete com seus seguidores de uma data e um horário e um tema que você vai falar. E aí, esse é o primeiro passo, aí você depois deslancha nos outros conteúdos em vídeo, mas você precisa começar. Então, eu faço esse desafio para os meus alunos lá do meu curso, da mentoria e tudo mais, mas estou fazendo esse desafio aqui para vocês também. E se vocês fizerem, pode inclusive me marcar para eu ficar sabendo que você está participando desse desafio e que tá topando enfrentar esse medo, tá certo, gente? E aí, como eu falei para vocês, para quem foi chegando na live depois, eu vou disponibilizar depois desse momento nosso aqui, vou disponibilizar para vocês um script para vocês desenvolverem para fazerem conteúdos em vídeos, script, ou seja, um roteiro para um conteúdo em vídeo, para vocês não se perderem. Então, eu vou dar o passo a passo para vocês e já deixo o desafio lançado. Quero ver vocês cumprindo, colocando a mão na massa, porque eu tenho certeza que os resultados que vocês vão ter vão ser sensacionais. Eu digo isso porque eu conheço pessoalmente colegas, profissionais que começaram a fazer conteúdos em vídeo, inclusive jovens advogados que receberam a OAB agora, nesse período praticamente pouco antes da pandemia, começaram a publicar conteúdos em vídeos e estão tendo um feedback maravilhoso, Então, isso mostra muito mais preparação, isso mostra muito mais expertise, isso mostra muito mais capacidade de conexão com as pessoas e traz familiaridade. Então, gente, vocês já puderam perceber por tudo isso que eu falei aqui, que gravar vídeos, que fazer conteúdo em vídeo, seja gravado, seja ao vivo, seja o que for, não importa se o formato que você vai escolher vai ser live, se vai ser IGTV, se vai ser stories, não importa. O importante é você começar, para você ter essa intimidade com a câmera aos poucos, e você vai desenvolvendo para você virar uma expert com as câmeras, tá bom? Gente, quero saber se vocês têm aqui alguma dúvida, se vocês querem comentar alguma coisa sobre o que eu falei aqui hoje, tá? E pra gente encerrar aqui o nosso tema de hoje da nossa live. Como eu tava dizendo aqui pra vocês, da mesma forma que nós fizemos com a live passada, eu vou fazer um resumo do que nós falamos na live de hoje, as principais sacadas que nós trouxemos aqui hoje. Mas eu também, além disso, vou preparar para vocês um materialzinho com esse script de como fazer conteúdo em vídeo, para vocês realmente perderem esse medo e começarem a enfrentar, porque o principal é você começar a enfrentar, gente, não adianta. E colocar isso na sua agenda, porque quando você coloca na agenda, esse dia chega. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa live aqui de hoje. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que eu trago aqui no MKT Advogados. Eu faço tudo isso aqui com muito carinho. Enfim, é uma paixão pra mim isso aqui. E espero que vocês estejam aproveitando todo o conteúdo. Então, um beijo pra vocês. Muito obrigada a todos que assistiram. E fiquem à vontade para dar suas sugestões, mandar os directs pra mim, que eu adoro. Olha, a Laila já botou aqui que quando ela fizer o primeiro vai me marcar. Laila, muito bom mesmo. Adorei. Gente, a Laila, ela fez uma logomarca fantástica. Eu não vou nem comentar muito aqui, vocês vão ter que ir lá no perfil dela para poder ver a logomarca, tá certo?
fantástica. Letícia já colocou aqui que gostou, mandou parabéns. Letícia, muito obrigada. Sempre vejo você aqui participando das minhas lives. Obrigada por esse carinho, por essa participação fantástica. Então é isso, pessoal. Tenham um ótimo final de semana, um final de semana abençoado. Descansem e se preparem para os próximos conteúdos e se preparem para começar a colocar a mão na massa nos vídeos. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.